Ele estava no princípio com Deus. Sim, pessoal, o Senhor Jesus participou da criação de tudo que existe. Então, isso é um fato real, registrado nas Escrituras, para que tanto você como eu hoje possamos ter essa certeza, essa convicção de que assim aconteceu. Não há dúvida nenhuma a respeito disso. Então, nós podemos ver com os nossos próprios olhos toda a criação perfeita de Deus, da qual o próprio Senhor Jesus participou. E isso está registrado nas Escrituras, em vários textos. Então, esses textos que estão nas Escrituras, eles estão escritos para que você e eu possamos ler e assim entendermos de fato, de verdade, que o universo que nós podemos ver foi criado por Deus com a participação do Senhor Jesus, que é o seu Filho, o Verbo. Então, nós devemos entender isso hoje. A humanidade precisa entender assim, porque não há outra criação além dessa. O nosso Deus, o soberano Criador, Ele fez tudo o que existe, com a participação de seu Filho, o Verbo. Então, a criação aconteceu dessa forma. E isso, nós somos testemunhas disso, porque nós vemos a criação. Nós olhamos para o céu, nós olhamos para o mar, nós olhamos para as grandes florestas do mundo. Nós conseguimos ver claramente tudo isso, sem impedimento algum. Tudo que foi criado. Nós também podemos ver todos os seres humanos que foram criados à imagem e semelhança de Deus. Então, nós estamos cercados de muitas testemunhas que podem comprovar, podem ver, podem contemplar com seus próprios olhos toda a criação, pode perceber tudo isso. Essa percepção, pelo fato de vermos, ela nos leva a glorificar a Deus por sua criação perfeita, incomparável. Então, tudo isso tem que nos levar a agradecer a Deus, a louvar a Deus, a adorar a Ele na beleza da sua santidade, o seu poder de Criador que fez todas as coisas. Então, é por causa dele que nós temos vida, respiração e tudo mais. E com tudo isso, nós devemos tributar a glória devida a Deus, nosso Criador. Porque Ele criou todas as coisas. E a Ele é digno de nossa parte louvar a Ele. Então, nós devemos entender isso hoje. E para que essa compreensão, de forma geral, na humanidade, possa acontecer mesmo, eu vou ler aqui alguns textos que falam a respeito disso. Porque a criação de Deus, ela foi feita. Nós estamos vivendo e vendo isso acontecer. Todos os dias, Ele preserva a sua criação, dia após dia. Então, o ser humano comum e normal, como eu e você, criados com corpo, alma e espírito pelo próprio Deus, devemos agradecer a Ele, ter essa gratidão, esse louvor, essa adoração a Ele tem que ser expressada por mim e por você, com alegria, com sinceridade, com verdade, para que Ele receba isso. Ele tem que receber os créditos pela criação, através do nosso louvor, da nossa adoração, da nossa gratidão, enfim. Ele merece, Ele é digno. Então, eu vou ler aqui alguns textos que vão falar claramente a respeito disso, de que o Senhor Jesus participou da criação ao lado de seu Pai, que é Deus, nosso Criador, nosso soberano Criador. Então, o primeiro texto que eu vou ler aqui está no livro de Apocalipse de João, capítulo 3, versículo 14. Então eu vou ler aqui nas Escrituras. Está escrito assim, ó.
Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então, o princípio da criação de Deus é Cristo Jesus. Ele foi o primeiro ser criado. E o primeiro ser criado se tornou o Filho de Deus. É Cristo Jesus. Então, ele é o princípio da criação de Deus. E isso é um fato pelo qual nós vamos poder ver aqui que Deus, através de Cristo Jesus, que é o princípio da sua criação, ele criou tudo que existe. Porque a palavra de Deus, que é Jesus, foi responsável pela criação, sim. Eles, em comum acordo, fizeram toda a criação que existe. E o Senhor Jesus participou de forma efetiva da criação de tudo que nós podemos ver hoje. Então, isso é um fato que nós já podemos entender a partir daqui. Então, agora eu vou ler o próximo texto, que está no primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Gênesis capítulo 1, versículo 26, onde está escrito assim, ó. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, Deus está dizendo isso para quem? Para o seu Filho, o princípio de sua criação. Porque o Senhor Jesus participou da criação do homem. Então ele diz aqui, ó. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então, o Senhor Jesus participou da criação do homem. E isso mostra que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. É assim que está escrito. Então, isso mostra claramente que a criação de Deus foi feita com a ajuda, digamos assim, de Jesus. O princípio da criação de Deus. Então, ele participou junto com Deus na criação, principalmente na criação do homem. Então, esse texto aqui é a evidência simples e clara para que entendamos que assim aconteceu. E que esse entendimento não vai deixar dúvida em ninguém mais, mas sim certeza e convicção de que foi assim que foi feito. E esse relato expressa essa verdade hoje para a humanidade inteira. Então agora eu vou ler aqui o próximo texto, que está no Evangelho segundo João. Evangelho segundo João, capítulo 1, versículos 1 e 2. Então, esse texto vai falar bem mais claro ainda a respeito disso. Onde está escrito assim, ó. Evangelho segundo João, capítulo 1, versículos 1 e 2. Está escrito assim. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Então, aí o texto diz aqui, ó. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, esse texto é claríssimo e expressa a verdade. Que o Verbo estava no princípio com Deus. O Verbo aqui era o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é a palavra de Deus. Quando Deus disse, haja luz, foi o Verbo que fez a luz aparecer, ou ser criada, digamos assim. Ele estava no princípio com Deus.
todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Todas as coisas que existem, que podemos ver, mesmo as invisíveis também, que não podemos ver, foram feitas por intermédio do Verbo, que é o Senhor Jesus, o Filho, o primogênito de toda a criação. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, ou seja, sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Então, tudo foi feito através ou por intermédio, como diz aqui a palavra, né, intermédio, foi feito por intermédio do Senhor Jesus. Ele é o Verbo da criação. Então, quando Deus disse haja luz, foi através do Verbo que a luz se fez. A participação do Senhor Jesus na criação foi decisiva, foi perfeita. Foi feita dessa forma. Então, esse texto aqui revela isso claramente para cada um de nós hoje. Temos essa certeza que é assim que foi feito. Então, as Escrituras nos revelam isso. E se revela isso para você e para mim, cabe a você e a mim agora acreditar que foi assim que aconteceu. Então, nós agora já temos a confirmação suficiente para entendermos que foi assim. Não foi... a criação não aconteceu por causa de teorias infundadas, como dizem por aí, do Big Bang, enfim. Não, não foi assim. Tudo errado, tudo mentira, tudo balela para enganar. Mas o que está escrito não engana ninguém. Pelo contrário, esclarece, tira as dúvidas, coloca a certeza e convicção de que os fatos, ou melhor, de que as coisas que vemos vieram a existir das coisas que não aparecem. É o que está escrito. Então, nós devemos entender dessa forma. Agora eu vou ler aqui um texto que está na Epístola aos Hebreus. Epístola aos Hebreus, capítulo 1 também, versículo 2. Deixa eu achar aqui rapidinho. Epístola aos Hebreus, capítulo 1, versículo... Epístola aos Hebreus, capítulo 1, versículo 2. Está escrito assim, ó. Nestes últimos dias, nos falou pelo Filho. Quem é o Filho? É Jesus, o primogênito de toda a criação, é o Filho de Deus. Nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Então, o Senhor Jesus, que é o Filho de Deus, é o único herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Agora eu vou ler o texto aqui todo. Ó. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, o universo inteiro foi feito pelo Senhor Jesus, como o Verbo de Deus que estava na criação. Quando lemos lá que ele disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ele estava falando com o Senhor Jesus, para eles fazerem o homem segundo a imagem e semelhança deles. E assim se fez. E é claro que o universo inteiro foi feito pelo Senhor Jesus. É o que está escrito aqui, ó. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, o universo inteiro foi feito por meio do Senhor Jesus. Ele é o Verbo que fez todas as coisas no universo inteiro. Então, não há dúvida a respeito disso, pessoal. É isso que nós devemos entender, nos conscientizar. Esse texto nos esclarece
de uma vez por todas. Então, não tem como acreditarmos em outro tipo de criação feita pela ciência dos homens. Pela ciência teórica dos homens. Não. Tudo foi criado na prática pelo Senhor Jesus, porque, como está escrito aqui, pelo qual também fez o universo. Então, essa é a verdade. Essa é a verdade que você tem que conhecer, eu tenho que conhecer. A humanidade inteira tem que reconhecer que é assim. Então, eu espero que isso aconteça. Agora eu vou ler aqui o último texto que está no livro de Provérbios de Salomão, capítulo 8. Provérbios de Salomão, capítulo 8, do versículo 22 ao 31. Então, aqui vai falar claramente a respeito disso. E está escrito assim o texto, ó. O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não traspassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu arquiteto. Dia após dia eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Então, esse é um relato simples e claro sobre o Senhor Jesus, que estava no princípio com Deus. Então, ele estava participando ativamente da criação de Deus como verbo que se fez carne. E esse texto aqui mostra claramente isso e não deixa dúvida em ninguém. Então, tudo está esclarecido, pessoal, pelos textos que eu li aqui nas Escrituras. Existem muitos outros textos que falam sobre a criação, mas eu selecionei apenas esses aqui, que já são suficientes para que entendamos assim. Então, agora, esse entendimento tem que produzir em nós a fé nessa criação, na criação de Deus. Porque tanto ele como o Senhor Jesus fizeram a criação juntos. Eles participavam na criação ativamente. Então, esses textos mostram claramente isso. Para a humanidade hoje entender dessa forma. Esse entendimento produz sensatez, sabedoria, prudência na vida da pessoa. E a pessoa agora não tem como mais ser enganada a respeito disso. Ela tem certeza e convicção de que foi assim que aconteceu. Esses textos são literais. Mostram a criação sendo feita. Então, não tem como ter dúvida disso. Agora, nós temos apenas que agradecer, louvar, adorar a Deus. Ele é o soberano Criador. Nós somos criaturas feitas por Ele. E devemos tributar a Ele a glória devida ao seu nome. Porque os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. As obras anunciadas pelas mãos de Deus
nós podemos ver claramente, todos os dias. Então, isso é motivo suficiente já para glorificarmos a Deus. E eu espero que todos façam isso agora, em nome do Senhor Jesus. Amém.